Olá, estamos no ar aqui pela JPTV, gravado, e pela Rádio Progresso de Montenegro ao vivo, com mais uma edição do Estúdio Aberto, programa de informações aqui do Grupo Progresso de Comunicação. Está aqui ao meu lado a Clarice. Tudo bom, Clarice? Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Vamos lá, para quem está vendo a gente, está sendo gravado o programa, né? Para quem está ouvindo, o programa é ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro. Bem, hoje tivemos uma atividade na Associação Comercial e Industrial de Montenegro e Pareci Novo em relação ao programa Junior Achievement, né? Isso, Adriano. Hoje pela manhã eu conversei com o Diego Cosman, que é o representante do projeto, né, o capacitador do projeto, que trabalhou ano passado com a Escola São João, né? O projeto foi voltado aos alunos da Escola São João. Esse projeto que consiste em simular uma empresa junto aos alunos, né? Eles recebem informações, todo o procedimento de como é o funcionamento de uma empresa. É um projeto bastante interessante e que conta com alguns apoiadores. E o foco da nossa entrevista foi esse, então, né? A busca por apoiadores no ano de 2014. O projeto começará a ser desenvolvido em breve e as pessoas, os empresários que queiram apoiar essa iniciativa, devem procurar a Associação Comercial ou o Diego Cosman ali no SENAC. A entidade é parceira, né, dessa iniciativa, através do trabalho que o Diego desenvolve lá como coordenador do Projeto Júnior. A entrevista completa será veiculada daqui a pouquinho na JPTV. O pessoal pode conferir mais detalhes e saber como colaborar, né, com essa iniciativa que é bastante interessante. Que tipo de apoio a ACI está buscando para esse programa, Clarice? São empresários que queiram se associar aos estudantes. Porque, na realidade, o projeto funciona assim, ó. No ano passado, por exemplo, eles criaram uma empresa de abajures sustentáveis. Então, algumas empresas apoiaram, né? Porque eles também dependem de recursos, né? Para compra de alguns materiais. E eles fizeram todo o projeto, colocaram em prática, né? Fizeram o produto em si, comercializaram, e o retorno que eles tiveram foi destinado a uma causa social, né? Eles fazem parcerias também no sentido de ajudar a outras instituições. No ano passado eles buscaram como parceiros o Lar do Menor e o pessoal indicou, né, as necessidades de materiais, de produtos que precisavam lá no Lar... acho que foi no abrigo. Eu falei no Lar do Menor porque a gente acaba confundindo a estrutura toda, né, o complexo. Mas, se não me engano, foi no abrigo Menino Jesus de Praga. Aí, então, eles informaram, né, as necessidades que o abrigo tinha, e os alunos, com o dinheiro arrecadado através desse projeto, compraram esses materiais e encaminharam para lá. Então, há uma contrapartida também, né? Os empresários ajudam os alunos a ter uma vivência de uma pequena empresa, e os alunos retornam com a ajuda aos mais necessitados do município. É bastante interessante. Legal. Agora a informação também postada no portal JP News, que está encerrando o prazo para pagamento em cota única do IPTU de Montenegro, né? Isso, Adriano. Hoje pela manhã estive na Secretaria da Fazenda, conversei com a diretora da Diretoria de Fazenda, a Patrícia Ketterman, e ela pede, então, que os contribuintes que desejam fazer o pagamento em cota única, que o façam, né, ainda no dia de hoje, para garantir os descontos que variam de 8% a 12%. Os carnês que ainda não foram entregues podem ser retirados lá na própria diretoria, no protocolo, e serem pagos nos bancos, né, os bancos do Brasil, Itaú, Banrisul, enfim, são vários os bancos onde o carnê pode ser pago. Lembrando que na prefeitura não é feito o recolhimento de valores, é somente feita a emissão dos carnês que ainda não chegaram ao contribuinte e da segunda via desses carnês. E quem não puder pagar em cota única ou optar, né, por pagar parcelado, também pode se dirigir até o local para fazer a negociação. O pagamento pode ser realizado em até 8 vezes, com a primeira parcela a ser paga no mês de maio. E o pessoal está lá para esclarecer qualquer dúvida, né? Mas é sempre bom, um desconto sempre é bem-vindo. Então, quem puder, efetue o pagamento até hoje e garanta seus de 8% a 12% de desconto.
Muito bem, Clarice. A comissão da Feira do Livro, que é uma feira do livro regional, teremos inclusive expositores de Novo Hamburgo, Caxias e outras cidades em Montenegro, está informando que mais uma vez haverá o sistema de internet gratuito na Praça Rui Barbosa. Isso é uma boa novidade, né? É muito bacana porque a leitura através da internet tem se ampliado muito nos últimos anos, inclusive os e-books, né? Então, de repente o pessoal pode até conferir, né? O tipo de leitura que quer, conferir o trabalho de alguns leitores através da internet e já ir em busca ali do livro, do material que deseja. Ou ver o livro, quer mais informações sobre quem é o autor, acessa ali do seu celular, do seu tablet e fica sabendo mais informações. É bastante interessante. A Feira do Livro esse ano promete, né, um crescimento bem significativo. Esperamos que seja um sucesso, né? E a internet está presente em tantos lugares, né? Em postos de gasolina, em bares, em restaurantes, enfim. E é interessante que chegue até a Feira do Livro também. Essa notícia é bem interessante aqui. A empresa faz mapeamento de áreas de risco em São Sebastião do Caí, paralelo ao trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria Estadual de Obras, um investimento de mais de R$1 milhão para o estudo da minimização das cheias na região do Vale do Rio Caí. A cidade de São Sebastião do Caí vem chamando a atenção de empresas que fazem estudos de mapeamento da área de risco, principalmente no intuito de minimizar os prejuízos causados pelas cheias. A GeoEnv Geologia e Meio Ambiente, com o apoio da Defesa Civil de São Sebastião do Caí e a Administração Municipal, está desenvolvendo um trabalho de campo, né, para identificar os principais pontos de riscos para os caienses. Inclusive, estão fazendo entrevistas nos bairros da cidade. Isso mesmo, Adriano. E a Prefeitura Municipal, através da Assessoria de Comunicação, chama a atenção dos munícipes para que recebam essas pessoas, né, ou ao ser abordado na rua, para que respondam algumas perguntas. São perguntas simples, mas que vão fazer a diferença, né, para a identificação desses problemas. Lembrando que as pessoas que estão fazendo a pesquisa, elas encontram-se uniformizadas, com camiseta laranja, elas possuem também um tablet para anotações e não serão pedidos documentos como identidade ou CPF. Será apenas feita uma conversa ali, solicitação de nome, mas não precisa disponibilizar documentos. Essa informação é para que as pessoas não caiam em fraudes, né? Que a gente sabe que hoje em dia é tão comum ocorrer casos em que outras pessoas usam da boa-fé alheia para cometer crimes, né? Então, reforçando que não serão pedidos documentos como identidade, CPF, e os entrevistadores estarão devidamente uniformizados. Tá certo. Estamos aqui com o estúdio aberto da Rádio Progresso de Montenegro e pela JPTV. Olha só, a notícia está no portal do Grupo Sinos. O uso de aparelho entre jovens é super comum, mas exige cuidados. Em São Paulo tem surgido uma moda meio perigosa. A galera tem colocado em casa borrachinhas e fios de metal para embelezar o sorriso, né? Essa nova moda já foi tema, inclusive, de matéria de nível nacional, isso aí na Rede Globo de televisão. Exatamente, é uma situação que chega a ser engraçada, né? Porque algumas pessoas não gostariam de usar o aparelho, assim como é o meu caso. A gente realmente sente uma certa dor todo mês. E em contrapartida existem adolescentes que têm um sorriso bonito e que querem entrar na modinha, né? E não sabem o risco que estão correndo. Inclusive, Adriano, a venda dessas borrachinhas e desses materiais que obviamente não tem a qualidade que no consultório odontológico se encontra, esses materiais são vendidos em camelô. Eles estão à disposição de qualquer um que chegue lá e queira comprar. Existe ainda a moda do trançado. Alguns jovens pegam borrachinhas de várias cores, fazem um arco-íris na boca, né? Trançam uma borrachinha para lá, outra borrachinha para cá. É incrível o trabalho que eles fazem, mas sem ter ideia do quanto isso pode ser prejudicial, né? Porque se a gente usa, é para corrigir o sorriso. Aí a pessoa tem um sorriso perfeito e coloca aquilo lá, a tendência é que cause problemas, sim. Então, os pais devem estar atentos, né? Porque na maioria dos casos são jovens, são adolescentes que estão indo na onda dos colegas, dos amigos e não sabem o risco que aquilo ali significa, né? Então é importante que os pais acompanhem e não deixem seus filhos sair por aí entrando em qualquer furada, né? Tá certo, agora vamos falar de racismo. O primeiro Grenal da final do Gauchão, vencido pelo Inter por 2-1, de virada na Arena, segue repercutindo fora do campo.
O Grêmio foi punido com multa de R$80 mil pelas ofensas racistas contra o zagueiro Paulão. O julgamento foi na noite de ontem, quarta-feira, no Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul. Já o Inter levou uma multa de R$20 mil pelas cadeiras quebradas no estádio gremista. A confusão aconteceu no intervalo da partida por desavença entre torcedores que entraram em confronto físico, né? E mais uma vez essa questão do racismo vem à tona aí, né, Clarice? Pois é, parece que é uma moda que está voltando, né? Uma moda triste, lamentável, que por alguns anos, lá na década de 90, a gente enfrentou bastante situações como essas, né? Inclusive o Pelé, o rei do futebol, já passou por discriminação racial, assim como ele, várias outras celebridades, né? Já relataram situações assim. E aí, por algum tempo, isso ficou quieto e agora voltou com tudo, né? Quase toda semana a gente tem informado aqui, tem noticiado, compartilhado de outros veículos de comunicação essa triste informação de que atos de racismo foram cometidos. E assim como esse, né, os atos de vandalismo. Poxa vida, os estádios estão bonitos, estão reformados, né? A arena do Grêmio ficou linda, o Beira-Rio também está em ótimas condições, visualmente lindo. Então, para que depredar o patrimônio público, né? É de todos, é dos associados, é do pessoal que gosta do futebol, que vai até lá conferir, né? Então, poxa vida, vamos controlar mais a raiva, controlar mais esses instintos, né? E deixar isso para lá, não vale a pena discutir, ofender o outro, porque eu acredito que a maioria das pessoas que fazem isso acabam se arrependendo. Eu não consigo acreditar que eu cheguei em casa, refleti, deixar a poeira sentar, que a consciência de que fez algo errado não bata, né? Então, por favor, vamos pensar melhor antes de tomar atitudes como essas, né? De xingamento e também de depredação. Certo. E a informação que chega é que o Internacional está tentando reconhecer as pessoas que fizeram vandalismo e depredaram as cadeiras do estádio do Grêmio, né? E o Inter vai mandar a conta para esses torcedores. É isso mesmo que tem que acontecer. As pessoas muitas vezes só criam educação no momento que dói no bolso. E eu concordo plenamente com isso. Tomara que identifiquem esses torcedores. Garanto que por um bom tempo eles vão pensar muito bem antes de tomar alguma decisão assim, precipitada. Tá certo. Clarice, outro assunto aqui interessante aconteceu na semana passada em Montenegro, seminário sobre trânsito, né? E há uma expectativa aí dos setores que trabalham nessa área de trânsito e de segurança pública de que haja uma redução no número de mortos, que é um número impressionante, né? Tudo em função da educação do motorista. Exatamente. Nesse caso, assim como no futebol, e eu falava a questão da raiva anteriormente, eu conversava com os participantes lá do encontro, do seminário, e eles me falavam uma coisa que a gente percebe, né? O cidadão comum também percebe, que é a mudança de comportamento do motorista no momento em que entra no carro. A pessoa está na rua como pedestre, ela tem um perfil. Algumas, né? Algumas exceções. Ele está na rua como pedestre, o seu comportamento é de uma forma. No momento em que entra no carro, ele parece se transformar. Esquece que existem pedestres que precisam que ele tenha atenção, motociclistas, enfim. Algumas pessoas se sentem donos do trânsito, donos da via por onde passam, né, por onde circulam. E esse é um dos motivos que levam ao acidente, né? Mais uma vez a pessoa estressada, irritada, que não consegue controlar seus ímpetos, né, acaba agindo de forma descontrolada no trânsito e causando acidentes, causando mortes, ferindo muitas pessoas. Então, assim como no futebol, as pessoas devem estar atentas ao seu comportamento nervoso, agressivo, aprender a controlar isso. E se não consegue controlar sozinho, vá em busca de alguém que possa ajudar, vá em busca de um psicólogo, de um psiquiatra, não sei. Procure ajuda, porque não é apenas para si que esse sentimento causa transtornos, é para o próximo também. Em alguns casos, as pessoas saem estressadas do trabalho, cansadas, e descontam no trânsito, descontam em quem está por perto as suas frustrações, as suas ansiedades. E aí acabam acontecendo acidentes. Esse trabalho que tem sido feito do seminário, esse seminário acontece regionalmente e
ele busca justamente isso, a educação para o trânsito, a orientação para o trânsito. E um dos pontos principais debatidos é que essa educação comece cedo, né? Porque é muito difícil mudar o comportamento de uma pessoa depois de adulto. É necessário que ela tenha a vontade, né? Não basta querer ajudá-la, é preciso que ela queira mudar. Então, a iniciativa, a proposta é de que a educação para o trânsito comece, digamos, ali pelo ensino médio, que foi o citado lá, né? O ideal seria que, ao ingressar no ensino médio, os estudantes já tivessem aulas sobre trânsito, sobre o comportamento, sobre o que representa, né, o dia a dia no trânsito. Então, nesse seminário participaram alguns alunos da Escola São João, aqui de Montenegro, que puderam ter informações, né, conhecer as estatísticas, os números do trânsito, que são alarmantes. Embora se tenha alguma evolução desde o início desse trabalho de uma década de trabalho pela redução de acidentes no trânsito, ainda é muito expressivo o número de casos, né? No ano passado, o número de acidentes foi o equivalente a 215 aviões tombados, né, caídos. É como se 215 aeronaves tivessem caído, o número de pessoas mortas em acidentes em todo o país. E aqui no Rio Grande do Sul, os números também chamam a atenção. E o que surpreende, né, a gente vê muito o relato de acidentes nas rodovias, mas o número maior registrado é dentro das cidades. Porto Alegre é um município com um número imenso de acidentes diários e que precisa ser controlado, né? Não é justo que as famílias sofram com a perda por causa de imprudência de motoristas desatentos ou realmente imprudentes, né? Então, esse trabalho foi bastante interessante e ele continua sendo executado, o seminário, em outras regiões aqui do estado, Adriano. Muito bem, Clarice. Seguimos com mais informações aqui no nosso estúdio aberto. Agora chegou a hora de falarmos de esporte aqui no programa, que é transmitido pela Rádio Progresso de Montenegro, também pela JPTV e portal JP News. A notícia aí do dia é o jogo do Grêmio hoje, um jogo importante, né, contra o Nacional do Uruguai. E é importante porque se o Grêmio vencer, garante o próximo jogo, que o próximo jogo da próxima fase seja, o segundo jogo seja realizado no estádio do Grêmio, né? Isso é importante sempre uma decisão, né, Clarice? Com certeza, e aumenta a confiança também dos jogadores, né? Tanto para o jogo de volta em casa, quanto para o Grenal agora de domingo, né? Nada como uma vitória para deixar os ânimos mais... para elevar o ânimo dos jogadores, né? Estimular a confiança para o jogo de domingo, que promete ser tenso, né? O que a gente espera é que, diferente do que aconteceu lá no Arena, dessa vez não hajam brigas, não hajam discussões, que seja um jogo tranquilo e com um resultado positivo para o meu time. Tá certo. Outra notícia do Inter, o jogo está confirmado, o Grenal, a decisão do Gauchão está confirmado para Caxias do Sul, já que o Ministério Público apontou alguns detalhes que faltam no entorno do estádio Beira-Rio. Como ainda a calçada está em obras, né? O Ministério Público apontou que aquilo seria um grave risco, porque há um jogo que há conflitos entre torcidas. E agora a direção do Caxias, que está sediando o jogo, está analisando que tipo de cobrança vai fazer do Inter, né? Já que o Inter é o mandatário. Alguns torcedores, via redes sociais, cobraram que o Inter empreste alguns jogadores para o Caxias, que vai disputar a Série C do Brasileirão. Interessante isso, né? Voltando àquela questão da preservação, jogando fora de casa, a responsabilidade ainda é maior, né? Por preservar o estádio que está sendo disponibilizado. Então, tomara que gremistas e colorados tenham essa consciência de que a educação fora de casa deve ser ainda maior, né? O cuidado com o que não é seu deve ser ainda maior. Tomara que seja um bom jogo. Muito bem, agora a gente sai do esporte e vai para a área da política nacional, né? O ex-ministro José Dirceu está sendo acusado de ter usado o celular na prisão. E agora a notícia diz o seguinte: o advogado diz que quebra de sigilo de Dirceu pelo Ministério Público Federal baseia-se em dados errados. Os advogados do ex-ministro José Dirceu, em petição ao ministro Joaquim Barbosa, relator da ação penal do Mensalão, datada
dessa quarta-feira, em que pedem a pronta análise do pleito do condenado ao regime semiaberto de trabalho externo, acusa o Ministério Público Federal do Distrito Federal de ter solicitado a quebra do sigilo das ligações telefônicas de celular feitas e recebidas por usuários que trabalham no Palácio do Planalto, baseando-se em coordenadas erradas, com o propósito de apurar se o político usou o celular no complexo penitenciário da Pampulha, em Brasília, para fazer uma ligação para a Bahia. Portanto, agora essa ligação do José Dirceu está sendo avaliada e analisada, e só um laudo técnico pode dizer se realmente ele fez lá de dentro da prisão. Isso é uma coisa que não me chama muita atenção, né? Porque se os bandidos comuns já conseguem burlar a segurança e utilizar, né? Ou às vezes até contam com uma certa conivência para fazer uso desses equipamentos eletrônicos dentro dos presídios, não é de se admirar que José Dirceu também tenha feito uso. Ok. Agora aos 11h51, para quem ouve a gente ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro, durante palestra na 27ª edição do Fórum da Liberdade, o empresário Jorge Gerdau Johann Peter criticou a insistência do Brasil em se aproximar do Mercosul. Sugeriu que o próximo governo tenha apenas 6 ministérios e chegou a admitir que a população se rebele diante da falta de infraestrutura e da qualidade dos serviços do país. Nossa, foi uma posição bastante forte, e ele que é contra aí uma aproximação maior do Brasil com o Mercosul. Nesse momento de tensão que se vive desde o ano passado, desde o início desses protestos, é complicado uma afirmação como essa, né? É verdade. Notícia agora de Montenegro: patrona da Feira do Livro visita escolas no mês de abril. Diversos escritores de Montenegro e a patrona da 12ª Feira do Livro de Montenegro e a 7ª Feira do Livro do Vale do Caí, Márcia Martini, estão visitando escolas da região para bate-papos e divulgação do evento. Na manhã de hoje, na manhã de ontem, 9, a Escola de Educação Infantil Santo Antônio recebeu a visita do poeta Carlos Leser. Bacana essa iniciativa, né? Esse contato com as crianças, não deixando apenas para a próxima Feira do Livro ou para a feira mesmo, né, para a própria feira. É bacana que esse contato ocorra assim meses antes e que se mantenha depois, né? Essa é uma proposta que a Associação dos Escritores de Montenegro tem, de realizar diversas atividades ao longo do ano, sempre incluindo as crianças, né, nesses projetos, indo até as escolas, incentivando a leitura. É bastante interessante. Ok. Já falamos ontem, mas não custa reforçar. Teremos o espetáculo O Guri de Uruguaiano, dia 30 de abril, às 8 da noite, no Clube do Comércio. Ingressos custam R$ 5,00, exclusivos para comerciários dependentes do cartão Sesc Senac. Os ingressos podem ser adquiridos a partir... já estão disponíveis, né, desde o final do mês de março. Isso aí, já tem muita gente comprando ingresso, é bom correr para garantir o seu, né? Jair, que atualmente está numa temporada no Teatro São Pedro, e de lá sairá para vir para Montenegro, trazer o mesmo espetáculo aqui, né? Algumas variações do canto alegretense para mostrar para o pessoal. Tá novos certo. Sucessos de 2014. Isso, falando sucessos, a artista e música... Simone Schuster continua postando suas músicas no Facebook. Uma novidade que ela está lançando, que é não deixar a exclusividade para a venda do CD, né? Ela está lançando em pílulas aí no Facebook as suas músicas. Né? Ela disponibiliza o link das músicas através do Facebook e o pessoal acessa, né? Confere o trabalho dela, as músicas que prometem fazer a cabeça da galera, segundo ela, desse novo trabalho. São 10 canções, sendo que 5 são de autoria da própria Simone. O pessoal que quiser conferir, então, deve acessar lá o Face da Simone e procurar o link das músicas que vai indicar o caminho para poder ouvir. Certo, Clarice, essa notícia é interessante, né? Ela é pelo menos curiosa. O governo federal começou a convocar na quarta-feira a volta de alguns bolsistas do Ciências Sem Fronteiras ao país. Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, órgão ligado ao Ministério da Educação, 110 bolsistas terão de retornar do Canadá e da Austrália. De acordo com o CAPES, os estudantes terão que retornar ao Brasil porque não atenderam aos requisitos mínimos estabelecidos pelas universidades para a realização dos concursos e dos cursos acadêmicos, né? Esses requisitos não são homogêneos e variam de acordo com a área do curso. O histórico escolar do aluno
é a preferência no idioma. Os bolsistas deverão regressar ao país ao fim do curso de inglês em abril para retornar às atividades em universidades brasileiras. E a informação que chega, que está aqui também na matéria, é que essa volta seria em função do nível baixo do conhecimento da língua inglesa, né? O pessoal foi para lá e pouco sabe falar sobre o inglês, por isso terão que voltar. São 110 estudantes bolsistas. Que coisa isso, né? É um número muito grande e isso indica que houve algum problema na triagem, né? No momento de seleção desses alunos. E tem o currículo, né? Pois é lamentável isso, né? Imagino que esses estudantes devam estar se sentindo muito mal diante dessa situação. Mas falando ainda sobre o inglês, né? Uma língua que tem se... Como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra agora. Bom, o inglês tem crescido muito, né? A procura pelo inglês atualmente nos últimos anos, né? Já é considerada a nossa segunda língua praticamente. E agora com a chegada da Copa do Mundo, com a vinda de estrangeiros aqui para o Brasil, é um requisito, né? Saber falar o inglês. Pelo menos um inglês básico, né? Se tem que arranhar. Então, diante dessa informação aí, chama a atenção, né, de quem faz inglês, dos professores também, né, que passam os seus conhecimentos para outras pessoas, se realmente o caminho está certo, né, se realmente os brasileiros estão aprendendo bem esse idioma ou não. Tá certo. Continuamos com notícias aqui. Essa notícia inusitada aqui, né? Treinador chama bandeirinha de gostosa após ser expulso, né? O momento inusitado aconteceu em partida válida pelo Campeonato Catarinense. Durante a partida válida pelo hexagonal do Campeonato Catarinense no último sábado, o técnico da equipe do Juventus em Santa Catarina, o Celso Teixeira, protagonizou um momento inusitado após pequena confusão, né? Será que isso é um elogio ou uma agressão para a bandeirinha? Na verdade, ela está lá como profissional, né? Mas é interessante a forma como ele manifesta sua brabeza, né? E a foto aqui é muito ilustrativa, que está postada aqui na internet, né? É um comentário machista no meu ponto de vista, mas não deixa de ser engraçado, né? Normalmente, no caso dos homens, as coitadas das mães é que sofrem, né? O xingamento vai para a mãe do juiz. Nesse caso, não foi bem um xingamento, né? Apesar de machista, não foi bem um xingamento, foi um elogio. Uma observação. É uma observação. Tá certo, Clarice. Ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Até uma próxima, Adriano. Até mais, pessoal.